Olá! É um prazer muito grande estar aqui, podendo partilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Eu me chamo Lia, sou confeiteira aqui em Fortaleza e eu tô aqui para ensinar um pouco de técnica para vocês, para melhorar o produto que vocês já fazem, melhorar os processos de vocês, ter novos produtos, novas coisas que vocês podem fazer em casa e vocês podem vender, tá certo? Eu vou fazer hoje um produto que é uma jujuba de frutas, certo? É um bombonzinho que vocês podem embalar e vender do jeito que vocês quiserem. Mas antes de ensinar a jujuba, eu vou ensinar para vocês a fazer a pectina. Eu vou explicar o que é a pectina. A pectina ela é um produto que existe na casca de algumas frutas e ele serve para dar mais consistência ao doce. Né? É como se fosse uma gelatina, só que ela não tem o mesmo poder da gelatina, o poder dela é diferente. Mas ela funciona também para dar gelificação, né? Ela transforma em gel, ou seja, para fazer a jujuba e a jujuba ficar com aquela consistênciazinha macia, a gente precisa usar a pectina. E para vocês não comprarem a pectina em pó, que é mais caro e não tem em todo supermercado, a gente vai ensinar vocês a fazer a pectina, tá certo? Vamos lá! A gente vai usar 7 limões, tá? É na casca do limão que tem a pectina. E a gente vai usar água para cobrir, que seja suficiente que cubra todos os limões, tá certo? Pra gente usar, a gente vai cortar o limão em 4 partes. Pronto, já cortei todos os limões em 4 pedaços. E agora a gente vai levar aqui no fogão normal, tá certo? Eu tô usando esse aqui só pra facilitar pra mim, mas é o fogão normal. E aí a gente vai usar água que cubra suficiente para cobrir todos os limões. Pronto. E agora a gente vai deixar ferver até que ele fique um líquido mais espesso. E aí quando tiver virado um líquido mais grosso, a gente vai desligar, tá bom? Ele tá fervendo, a gente vai mexendo de vez em quando, mas até ficar um líquido espesso, ainda não virou. A pectina ela pode ser usada também para fazer geleia, compota, pão, vários outros produtos, tá certo? Além da jujuba que a gente vai fazer hoje. Então, aqui ele ficou um líquido mais espesso, ó. Estão vendo? E agora a gente vai passar na peneira com um pano, num Perfex, pra poder tirar deixar só a pectina, tirar todo a casca do limão. A gente coloca aqui na peneira. Tirando todo o excesso para evitar desperdício, tá? E aí agora a gente vai espremer aqui. Espreme na peneira. Primeiro a gente espreme aqui o pano para que ele caia todo na peneira. Bom, agora a gente vai fazer a receita da jujuba. Eu escolhi uma polpa de cajá, para fazer uma jujuba de cajá. Aí vocês podem escolher a fruta que vocês tiverem, que seja mais fácil e que vocês acharem mais gostoso. A gente vai usar 350 ml de cajá, de polpa de cajá. A gente vai usar 56 gramas da pectina, que foi a que a gente fez, e eu pesei depois 56 gramas, que é a proporção certa para os 350 ml de polpa. Aí a gente tem 35 gramas de açúcar aqui, e separado a gente tem 375 gramas de açúcar. São 2 medidas de açúcar, depois eu vou explicar por quê, certo? E aqui a gente tem glucose. A glucose é um açúcar líquido, que ele é encontrado nessas casas de confeitaria, certo? Esse açúcar ele serve para dar consistência, para evitar cristalização, para evitar o ressecamento do doce. E ele é um açúcar líquido, tá certo? A gente vai colocar a polpa de cajá aqui no fogo, certo? Vamos esquentar ela para ela derreter, que aqui ela tá congelada. Agora a gente vai colocar a pectina, que foi o que a gente fez com a casca do limão.
Ela vai dar um azedinho também, que é ótimo, por conta do ácido cítrico que tem no limão. Ela dá o azedinho, conserva melhor também. E aí a gente vai adicionar a primeira parte do açúcar, que é aquela parte de 35 gramas de açúcar. Mexe, mistura. E a gente vai deixar uns 10 minutinhos aqui. Tá. Olha, agora que ele tá mais espesso, a gente vai adicionar a segunda parte do açúcar. São os 375 gramas de açúcar. E quando ele ferver novamente, a gente adiciona a glucose. Tá fervendo, a gente vai adicionar a glucose. Uma dica boa pra você tirar a glucose do potinho é melar a colher na água, tá certo? Que aí a glucose não gruda na colher, que ela é muito grudenta, ó, ela parece um mel, certo? A gente vai colocar aqui. Se vocês não acharem glucose, vocês podem testar também com o mel caro, tá certo? Que é uma glucose de milho. E aí a gente mela o dedo na água pra poder tirar da colher todinho. Pronto, agora a gente vai mexer. Misturar. E a gente vai cozinhar a 125 graus, certo? A gente aqui usa um termômetro, mas para quem não tiver um termômetro, a gente vai mostrar o ponto de bala, tá certo? Pronto, ele chegou a 125 graus. E aí a gente vai, é um ponto de bala mole, tá? A gente vai derramar agora num tapete antiaderente, que pode ser alguma coisa, superfície untada que você tenha. E você vai fazer umas reguinhas pra poder fazer ele retinho. Ou então põe numa assadeira reta, tá certo? Então, aqui são umas réguas que eu fiz de alumínio, certo? Eu pedi o ferreiro pra fazer. E elas são umas reguinhas que vão ajudar ao doce a ficar no formato que eu quero, tá certo? A gente vai colocar aqui, começar pelo meio. Aí aqui a gente vai deixar ele esfriar todinho. Pra depois a gente fazer o corte. Então, depois que ele secou, que ele já endureceu e já esfriou, a gente vai desgrudar aqui as réguas. Se ela não sair com facilidade, você pode tirar com a ajuda da faca, certo? Raspando as bordinhas. Ó, aqui. Aqui. Ó, a gente tira aqui, raspando. E aí a gente vai fazer o corte do doce. Quando a gente cortar, a gente vai passar no açúcar, ó, açúcar cristal, tá certo? Depois que a gente fizer o corte, a gente passa no açúcar. Então, vamos lá, a gente pode usar uma faca, uma olhadinha na água, só pra não grudar tanto o doce. E a gente cortar em quadradinhos. Ajeita com as mãos pra fazer o formato bonitinho. E aí a gente faz uma jujubinha quadrada, passada no açúcar.
tamanho pode variar, pode ser pequeno, pode ser grande, do jeito que você quiser. Aqui eu vou fazer com a outra, a mesma coisa, o mesmo processo. E aí também serve como um doce, como uma bala, ó. Se você quiser pegar um pedacinho e enrolar como uma bala, você enrola. Um pouquinho maior, pode embalar num papel transparente, tipo celofane também. E aí fica uma bala, ó. Uma bala mole. Pode passar no açúcar também. Eu acho mais bonito quadradinho, mas também pode ser ele redondinho, igual um docinho. Tá certo? E a textura dele é essa daqui, ó. Vou dar uma mordida pra vocês verem, ó. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam fazer outras receitas também à base de pectina, não só essa de jujuba, como também com outras frutas. Vocês podem fazer jujuba de caju, jujuba de cajá, jujuba de goiaba, do que vocês quiserem. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. Eu vou tentar ir aí em novembro, quando eu estiver em João Pessoa. Eu vou lá pelo dia 18 de novembro para João Pessoa e vou combinar com a Adriana de fazer uma visita pessoalmente e vou ficar mandando as receitas para vocês, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!